o Senhor. Hoje nós vamos falar a respeito, e os irmãos podem já projetar, o nosso tema desta manhã, que se intitula As 5 Desculpas de Moisés. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no segundo livro da Palavra de Deus, o livro do Êxodo de Israel, no capítulo de número 3. E eu gostaria de iniciar a leitura, lembrando os irmãos que essa mensagem, assim como as demais, está sendo veiculada no YouTube, já estando disponível de imediato aos irmãos, para que compartilhem com aqueles com quem desejarem fazê-lo. Eu gostaria de ler o versículo de número 1, na sua primeira parte, quando a Bíblia diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Fala aos corações que precisam tomar uma decisão em relação ao chamado ao qual tu tens convocado. E o que nós pedimos, Deus, nós o fazemos agradecidos em um nome santo e precioso de nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém. Moisés, diz o texto, apacentava, no registro de Êxodo 3, o rebanho de Jetro, o seu sogro. Moshe significa, no egípcio, retirado. Esse é o nome dele, tirado, porque Moisés foi tirado das águas por aquela princesa, a filha do faraó egípcio. Moisés, filho de Arão e Joquebede, da linhagem da tribo de Levi, tinha 2 irmãos. Tinha Miriam, que era 7 anos mais velha, e tinha Arão, que era 3 anos mais velho. Ele foi morador no palácio, ali no Egito, por 40 anos, e por 40 anos ele recebeu uma belíssima instrução. Nós podemos ver alguns limites neste homem, como aqui serão declinados na manhã de hoje, pelo próprio, mas uma coisa nós podemos dizer, que ele não teve confiscado o direito da melhor educação no Egito, afinal de contas era filho do faraó, era bem instruído na leitura, era bem instruído na cultura, e há registros que a Bíblia não menciona, mas que autores, historiadores hebreus mencionam sobre Moisés, como, por exemplo, a Bíblia não menciona sobre a carreira militar que esse homem teve. A Bíblia só fala que quando ele tinha, então, ali os 40 anos, ele percebe o capataz tratando com maldade um hebreu, ele se interpõe, ele mata esse capataz. A vida de Moisés, então, é marcada por um assassinato, é um homem que assassina um outro homem, e depois Moisés foge. Mas Flávio Joséfo, um historiador hebreu, ele diz que nesse período, Moisés ele foi preparado militarmente e foi enviado, então, para a Etiópia, onde comanda um exército egípcio, tem vitória. Então, quando Moisés ele vai guerrear contra os povos na Península Sinaica, Moisés é um homem já capacitado, preparado, ou seja, já há um preparo não apenas cultural, na composição, elaboração e organização da equipe que vai ajudá-lo na composição, na elaboração do Pentateuco, mas também em termos militares. Ele depois, então, vai legislar sobre Israel. Ele vai passar 40 anos ali no deserto de Midian, cuidando das ovelhas, como você vê, do rebanho de Jetro, seu sogro. Sim, Moisés, nesse período, ele se casa com Zípora, ou Séfora, enfim, depende da versão que você tenha, do hebraico Séfora, mas então, você vê que ele se casa, ele trabalha para o sogro durante 40 anos, até o momento
que Deus aparece a ele, e eu não vou falar aqui sobre a sarça ardente hoje, já preguei sobre isso anteriormente, mas até que Deus o convoca. Quem é que deve servir na obra de Deus? Quem deve se lançar na obra de Deus? Nós podíamos dizer que deve servir na obra de Deus aqueles que têm vocação. Hoje o termo vocação é um termo que é confundido, porque parece que uma pessoa que é vocacionada é uma pessoa que fica praticamente andando, contemplando a terra, andando quase flutuando, com o braço cruzado, com uma auréola na cabeça. Não, ele tem uma vocação espiritual. Não, nós romantizamos o termo vocação. Na verdade, o português é muito feliz com essa palavra, porque vocação tem relação direta com a palavra convocação. O vocacionado é aquele que é convocado por alguém. E o que é convocação? Convocação é um chamado de quem está acima para alguém que está abaixo. Ou seja, uma pessoa que é convocada ao exército, ela é convocada por alguém que está acima. Quem? O governo, o Ministério da Defesa, o Exército Nacional, as Forças Armadas, elas convocam os jovens que não vão fazer 18 anos. Um pai pode convocar um filho para uma reunião. Um chefe pode convocar um funcionário para tratar de um assunto. Isso é uma convocação. Quem está abaixo não convoca quem está acima. O funcionário, ele não convoca o chefe para uma reunião, ele solicita ao chefe uma reunião, ele pede ao chefe uma reunião, mas convocar é um chamado no qual quem está abaixo é obrigado a cumprir. Deus, então, convoca Moisés a libertar o povo hebreu da escravidão. Há uma convocação. Portanto, assim explicado, os irmãos podem entender melhor sobre o que é vocação. O vocacionado é aquele que é chamado por alguém que está acima para fazer algo. E a sua função é obedecer. Moisés, ele é convocado. Ou seja, ele recebe de Deus uma vocação ao serviço. Então Moisés, ele responde simplesmente assim: amém, Deus, eu vou fazer. Não. Moisés não entra para a galeria da fé por dizer de maneira tão heróica, bela, sucinta: sim, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Não. Moisés não responde afirmativamente a Deus. Moisés não diz: Deus, usa-me plenamente. Não, Moisés não tem essa capacidade de obedecer de maneira direta, tão claramente, tão diretamente, tão imediatamente. Não, Moisés não. Moisés recebe a convocação divina a um chamado ministerial, mas Moisés traz 5 desculpas a Deus, procurando fugir deste chamado. E aí nós então começamos a ver as 5 desculpas de Moisés. Começa com o chamado. O chamado está nesse versículo número 10, que você pode acompanhar na tela, quando o texto diz: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus não pediu por favor. Deus disse: vem, e estabeleceu o prazo, agora. Deus não falou: vai, se despede dos teus. Deus não falou: daqui a 40 dias vou fazer. Como ele fala, por exemplo, com outros, quando ele fala a Ló da destruição, quando ele fala a Noé do dilúvio, há vários momentos que Deus dá um prazo para a pessoa se preparar. Mas com Moisés não foi assim. Com Moisés houve um imediatismo no chamado. Deus podia fazê-lo? Podia, porque está acima de Moisés, como está acima de todos. Então Deus estabelece o limite: vem, e não apenas determina o vem como obrigatório, como ele diz: agora, vem agora. Acabou o teu prazo de pastorear ovelhas no deserto, acabou o teu tempo de ficar 40 anos tirando o carrapato de ovelha. Eu vou agora te colocar numa outra posição. O chamado de Deus, ele acontece desta forma. Muitas vezes nos pega inesperadamente. Eu não imagino um homem que está 40 anos cuidando de ovelhas
esperar algo que aconteça, principalmente aos 80 anos de vida. Aos 80 anos de vida você já está se despedindo. Aos 80 anos de vida você já está, as pessoas já estão tendo misericórdia de você. Você fala qualquer coisa, a pessoa fica com pena de você, fica com cuidado de você, com atenção. Nós temos isso, claro que nós temos, mas com 80 anos de vida você não tem perspectiva de que algo novo possa acontecer. Moisés é idoso. Moisés teria vaga cativa nos shoppings, aqui no estacionamento. Entraria de graça no metrô. Moisés era um homem que já estaria numa fase de despedida. E Deus fala para ele, vem agora, e vou te enviar para uma tarefa que não é fácil. Você vai para o maior poder da terra. O homem que tem mais poder na terra, que é o faraó do Egito, de um grande império. E você vai, e outra tarefa, não é para falar qualquer coisa não, é falar o seguinte, olha, você vai ter que libertar o povo de Israel. Era uma tarefa fácil? Não. Era uma tarefa, nos meus olhos, e talvez no entendimento de alguns aqui, esperada a um senhor de 80 anos? No meu entendimento, não. No meu entendimento, se eu estivesse no lugar, não de Deus, mas estivesse no lugar de convocar alguém para o serviço, eu chamaria alguém com 30 anos de idade. Não é verdade? Convenhamos, racionalmente, não seria um modelo racionalmente ideal? A pessoa com 30 anos, 35, ela já tem uma experiência, não é tão jovem, já tem uma experiência de vida, mas também ainda tem força, tem garra, tem ânimo, tem muitos sonhos, tem perspectivas, tem conexões. Mas Deus chama um homem de 80 anos, meu Senhor. Aí Deus fala, vou te enviar agora para tirar o meu povo da escravidão. Moisés não é jovem. Moisés não responde sim de imediato. Ele começa então a dar 5 desculpas. E a primeira desculpa de Moisés é a que nós encontramos no versículo de número 11. A Bíblia diz, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus, quem sou eu? Olha só, eu sou foragido da justiça há 40 anos. Imagina, não havia banco de dados naquela época no computador, não havia Polícia Federal, que você chega ali no aeroporto, está teu nome lá, não havia isso. Agora, ele também não era uma pessoa anônima. Todo mundo conhecia a história de um príncipe que matou um capataz e fugiu. As gerações contaram, poxa, aquele hebreu que foi criado pelo faraó, olha, ele se voltou contra, é um traidor da nossa nação. Moisés não tinha uma imagem boa. Moisés era foragido da justiça, morava no deserto, porque se ele morasse numa cidade grande, com certeza já o teriam prendido. Midian, um território grande, ele podia se esconder nas montanhas e tal, o pessoal perdeu interesse em buscá-lo. Agora, voltar para o centro do poder, o irmão dele com todo o poder ali que tinha, é ser preso, é ser julgado, é ser condenado. E ele fala, Deus, quem sou eu? Foragido, idoso, acomodado, 40 anos, sem estar no meio do poder. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Deus, tem gente mais jovem, tem gente mais capacitada para fazer a tua obra. Deus, tem gente na igreja aqui que pode pregar melhor do que eu. Eu não sei pregar. Eu tenho medo de pegar no microfone. Quem aqui tem medo de pegar no microfone? Se eu chamasse para vir agora dar uma palavra, quem aqui gostaria de não ser chamado? Levante a mão com honestidade. Quase todo mundo. Deus tem jeito. Eu não levo jeito para falar em público. A única vez que eu falei em público, dei um show em público, foi quando eu nasci, berrei no meio dos médicos. Mas depois eu fui me segurando. Quem sou eu? Tem pessoas com mais conhecimento bíblico do que eu. Tem pessoas com mais ousadia do que eu para pregar. Tem pessoas mais aptas do que eu para evangelizar. Deus, tem certeza que sou eu? Porque Deus faz isso. Deus chama pessoas, mas não chama as melhores, não chama as mais aptas. Mas se Deus chamou,
é porque Deus tem um plano para essa vida, para usar essa vida. Ele fala: quem sou eu? Talvez seja a sua pergunta sobre o chamado ministerial. Talvez seja a sua dificuldade. Deus, eu tenho pouco tempo de caminhada. Ou eu tenho muito tempo e estou cansado. Ou, Senhor, eu tenho muitos afazeres, eu trabalho em tal lugar, eu tenho pouco tempo. Mas se Deus chamou, e Deus não apenas chama, eu volto a dizer o texto: vem agora. Não vem se preparar, vem agora. O chamado é agora. Aí ele faz a pergunta: quem sou eu? Qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus é a resposta que nós precisamos. A resposta de Deus é a que está no versículo 21. Eu serei com quem? Contigo. O que nós precisamos é da presença de Deus. Eloquência, você vai pegar com o tempo. Habilidades, você vai construir com o tempo, vai desenvolver, assim como tudo. Você não nasce aprendendo instrumento, até você tocar como ele toca, você vai demorar tempo, mas precisa de treino? Precisa. Precisa de dedicação? Precisa. Você vai pegar isso. O importante é a presença de Deus. Mas, meus amados, sobre a presença de Deus, olha, em primeiro lugar, Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, tentaram fugir da presença de Deus e não conseguiram. Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz que Caim tentou fugir da presença de Deus, mas não conseguiu. Gênesis capítulo 5, nós temos um terceiro momento, mas esse momento muito bonito da presença de Deus, quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, ele andava tanto na presença de Deus, que Deus o chamou para si. Em quarto lugar, nós temos Gênesis capítulo 17, quando a Bíblia diz que Deus convida Abraão e lhe diz: anda na minha presença. Em quinto lugar, nós vemos na Bíblia, no Salmo de número 114, que diante da presença de Deus, a terra treme. A terra não treme diante da minha presença, a terra não treme diante da presença dele ou diante da presença dela, mas diante da presença de Deus, a terra treme. A Bíblia diz no Salmo de número 139, o salmista diz assim: olha, para onde me ausentarei da tua presença? Para onde fugirei da tua face? Nós não temos como fugir da presença de Deus. Onde nós estivermos, a presença de Deus nos alcançará. Ainda que nos joguem no meio do mar, ali em Jonas capítulo 2, e nós ali estejamos e sejamos engolidos por um grande peixe, ainda assim a presença de Deus estará ali. O que nós precisamos não são de técnicas, isso nós vamos desenvolver, temos que nos aperfeiçoar sim. Nós não precisamos de talentos inerentes à nossa natureza, ter facilidade para certas coisas. O que nós precisamos é da presença de Deus. Ele falou: quem sou eu? Tem gente melhor do que eu. Deus não concorda, não discorda dele. Deus não fala: que isso, Moisés, você é o melhor. Não, Deus não fala isso. Deus, quando não responde de maneira direta, ele concorda: Moisés, eu sei que tem gente melhor que você. Eu sei que tem gente mais jovem que você. Agora, o que você precisa saber, Moisés, é o seguinte: eu serei contigo. Eu não sei falar direito, mas Deus está do meu lado, então eu vou obedecer. Eu não sei fazer isso direito, mas Deus está do meu lado, eu vou. O que importa é que Deus me chamou, e eu então vou obedecer. Agora, apesar de Deus ter respondido a ele, Moisés dá uma segunda desculpa para não obedecer ao chamado, para não atender ao chamado, melhor dizendo. A segunda desculpa de Moisés é a que nós lemos no versículo de número 13. Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? A preocupação aqui de Moisés não é quanto aos egípcios, que o texto está dizendo: quando eu vier aos filhos de quem? De Israel, e disser: o Deus de seus pais
Ou seja, é com o povo hebreu. Que lhes direi? Qual a minha mensagem para o meu povo? Eu fugi há 40 anos, defendi eles, tudo bem, eu tenho uma boa imagem até por eles, porque eu defendi um hebreu de um sofrimento com um capataz. Tudo bem. Agora, para eu tirar eles, o que eu vou dizer para eles? Meus amados irmãos, ele tinha que apresentar algo sobre Deus. Deus diz, nesse próprio capítulo 3, e se denomina pelo seu nome de Eu Sou. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 15, diz assim: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Em terceiro lugar, Levítico, capítulo número 20, diz que o seu nome é santo. Ele não pode ser profanado, não pode ser misturado com outros deuses. O Egito tinha uma gama de deuses. Eu gosto muito do que a Bíblia diz, por exemplo, no Salmo número 5, quando a Bíblia fala assim: olha, em ti se gloriem os que amam o teu nome. O nome de Deus, como nós lemos em Provérbios capítulo 18, é torre forte. Mas em ti se gloriem os que amam o teu nome. Nós devemos amar o nome do Senhor, nós devemos defender o nome do Senhor, nós devemos adorar o nome do Senhor, nós devemos proclamar o nome do Senhor. Que lhes direi? Que lhes direi? O Deus de vossos pais? Espera aí, não é o Deus de vossos pais, é o meu Deus também, é o nosso Deus, é o único Deus. Uma coisa que nós devemos saber em relação ao chamado é quem nos chamou, quem nos convocou. Ah, você que é convocado pelas Forças Armadas, você vai dizer: o Exército me convocou, a Marinha me convocou, a Aeronáutica me convocou. Você foi convocado pelo seu chefe, ou o meu chefe me convocou. Agora, um chamado ministerial, não é o pastor te convocou. O pastor vai ser um instrumento que vai te convidar. Não é o missionário que te convocou. Não é o amigo da igreja que te convocou. Chamado ministerial vai além do chamado de um pastor, de um líder. Eu posso convocar vocês, eu posso pedir vocês, eu posso incentivar vocês, mas vocês têm que ter uma consciência. Eu estarei sendo usado por Deus para a convocação, porque quem convoca é Deus. Quem um dia me convocou para o ministério foi Deus. Ele usou homens. Quem vai te convocar é Deus. Que lhes direi? Você vai dizer: Deus me chamou, Deus me convocou, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo para me lançar, para me envolver na obra, para começar a dar um passo que eu não dei ainda. Chegou a hora, chega de me esconder, chegou o momento. Que lhe direi? Deus me chamou. Então a segunda resposta a Moisés, a sua desculpa. Nós temos a terceira desculpa que Moisés dá. E a terceira desculpa está no início do capítulo número 4, quando nós lemos: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Meus amados, você está notando uma coisa nessa desculpa de Moisés? Se tem uma coisa que você pode notar comigo, é o seguinte: Moisés não tinha fé. Porque tudo que nós fazemos é pautado na fé. O que é fé? A convicção, é a certeza plena, absoluta, irrestrita, quase que palpável daquilo que ainda não aconteceu. Deus fala: vai, e olha, eu sou contigo. Aí Moisés: mas não vão crer em mim. Moisés não tem fé. Há pessoas que são chamadas por Deus e não têm fé. Não têm certeza. Não têm convicção que Deus vai te usar. Ah, mas eu tenho esse limite, eu tenho esse limite, eu tenho esse limite. Você só olha o teu lado negativo, porque é medo. Você só olha as suas limitações, porque você tem medo. E olha, Deus não vai te condenar por isso, não. O que eu quero dizer para você é que a obediência é o passo da fé que nós precisamos dar. Ainda que nós não enxerguemos tudo que Deus vai fazer. Olha, você vem e você vai. Agora você não sabe o que vai acontecer. Moisés foi sincero.
Eu volto a dizer, o chamado de Moisés seria muito bonito se ele dissesse, sim, Senhor, eis-me aqui, de imediato, já me lanço. Não. Ele argumenta, Deus responde, ele argumenta, ele continua argumentando, ele continua com suas dúvidas, ele falou, não vão crer em mim, nem acudirão à minha voz. Aí Deus dá vários sinais. Deus manda, por exemplo, ele jogar o bordão dele cai em terra, o bordão se torna em serpente, Deus manda ele pegar pela cauda, ele pega pela cauda, volta a se tornar bordão. Olha aqui, sinal que Deus dá. Aí outro sinal, aí ele coloca a mão no peito, a mão volta leprosa, aí ele depois volta e a mão dele se restaura. Mais um sinal. Aí outro sinal, a mão que ele pegasse ali do rio, lançasse por terra, se tornaria em sangue. Deus dá sinais. E nós continuamos não crendo. A quem Deus convoca, eu quero dizer para vocês uma coisa, Deus tem dado sinais ao longo do tempo. E é bem provável que você tenha se esquecido de todos esses sinais, para dizer, não vão crer em mim. Não vão crer em mim. Por quê? Porque você tem medo do que possa acontecer com você no futuro. Você se esquece do que Deus já fez contigo no passado. Olha a desculpa dele, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, não vão me ouvir, o Senhor não te apareceu. E Deus lança sinais e sinais e sinais e sinais. Não satisfeito com isso, esse homem que foi chamado por Deus, foi convocado por Deus, ou seja, recebeu de Deus uma vocação a um serviço ministerial, não satisfeito, ele parte para a sua quarta desculpa. E a quarta desculpa de Moisés é a que nós lemos no versículo número 10 desse capítulo número 4. Ah, Senhor, eu nunca fui o quê? Eloquente. Nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Meus amados irmãos, uma coisa nós temos que admitir sobre Moisés, era um homem humilde. Deus, eu nunca fui eloquente, não sei falar com o público. Olha, e tem outra coisa, eu sou pesado de boca e pesado de língua. Alguns dizem que ele era gago, porque no hebraico se aplica esse tipo de linguagem também aos que têm gagueira. Tem aqueles que são tartamudos, aqueles que trotam nas suas palavras, a gente não sabe, são suposições. Escrever, sabemos que ele não tinha problema. Agora, falar, ele talvez tivesse alguma dificuldade, mas isso, adentramos no campo da suposição. O fato é que ele disse o seguinte, sou pesado de boca e sou pesado de língua. Tem pessoas que quando estão diante do conflito, elas ficam mudas. Não é verdade, meus amados? A gente às vezes fica... Então, pode ter sido, não sei, isso daí é hipotético. O fato é que ele é sincero, ele é humilde diante de Deus, eu não sou o melhor, eu não sou eloquente. Ele dá a quarta desculpa, ele joga a sua humildade. Mas quero dizer uma coisa para vocês sobre humildade. A humildade é muito importante para aquele que é chamado por Deus. Porque a Bíblia diz, por exemplo, no Salmo de número 10, que Deus ouve os humildes. A Bíblia diz, no Salmo de número 25, que Deus guia os humildes. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 3, algo que é repetido em Tiago, no capítulo 4, versículo 6. Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá a sua graça. É por isso que o Senhor Jesus, ele diz, no Sermão do Monte, ali em Mateus capítulo 5, versículo 3, o seguinte, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amados irmãos, aí nós entendemos que nós devemos nos humilhar. Como diz 1 Pedro, capítulo número 5,
humilhai-vos perante a potentosa mão de Deus, porque Ele, no tempo oportuno, vos exaltará. O passo, então, é o reconhecimento da nossa limitação. Não é Deus chamar e você falar, amém, Senhor, eu sei disso, eu sei que eu sou bom. Não. O passo é esse. É você, Senhor, eu sei que eu não falo bem em público, eu tenho medo de microfone, eu acho que eu não sou capaz, então, mas peraí, mas se o Senhor me chamou, se o Senhor prometeu a tua presença, Senhor, eu tenho dificuldade de eloquente, nunca fui eloquente, Ele disse, nunca fui eloquente, nem sou, nem fui, eu sou pesado de boca, eu tenho dificuldade, mas é o Senhor quem chama. Aí Deus dá uma resposta. A resposta de Deus para essa indagação é a seguinte, versículo 11, versículos 12. Respondeu-lhe o Senhor, Moisés, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu? O Senhor? Vai, pois, agora, ele repete o agora. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. E a gente se lembra de Jesus falando em João capítulo número 14 sobre o Espírito Santo, que ele vai nos lembrar das coisas que nós precisamos falar. Olha, vai, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. O que eu acho chamativo nesse texto, não é só o que eu serei com a sua boca, glória a Deus por isso, mas o que eu gosto de uma palavrinha que todo professor, quem gosta da área acadêmica, chama atenção, te ensinarei. Ou seja, temos coisas a aprender. Eu tenho coisas para aprender. Você tem coisas para aprender. Você tem coisas para aprender. Olha, eu vou ser com a tua boca, mas espera aí, mas não é só isso, não é garantia não. O que eu vou garantir é o seguinte, eu ainda vou te ensinar coisas novas, Moisés. Mas eu estou com 80 anos. Mas eu vou te ensinar coisas novas. Então, se eu não sei falar em público, se eu não sou eloquente, se eu não sei isso, se eu não sei aquilo, espera aí. O que nós precisamos é a presença de Deus, a garantia que Ele vai nos lembrar o que nós precisamos falar. Em terceiro lugar, a garantia que Ele vai nos ensinar o que nós devemos fazer. É isso que nós precisamos. Aprendizado. E olha que mestre que nós temos, o Senhor. Moisés, você falou que não consegue falar em público, que você não é eloquente, mas não tem problema não, Moisés. Eu vou ser a tua boca. E outra coisa, eu vou te ensinar. Então a pessoa que é chamada por Deus, ela tem que obedecer, mas ela tem que fazer uma coisa. Ela tem que estar preparada para aprender. Porque se você não for humilde para aprender, você não vai aprender coisa nenhuma. Porque muitos são chamados por Deus, não são aprovados. A Bíblia nos ensina, procura-te apresentar-te a Deus, o quê? Como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Por quê? Porque muitos se apresentam a Deus reprovados, porque não querem aprender. Humildade é o que nós precisamos. É você dizer, Deus, eu não sei, eu não me vejo capaz, mas peraí, mas tu me chamaste, então eu vou. Eis-me aqui. E por fim, a quinta e última desculpa de Moisés é a que nós lemos no versículo número 13, quando a Bíblia diz, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a quem? Menos a quem? A mim. Aqui, depois de 4 argumentos que Deus responde, nós descobrimos a causa. Só na quinta desculpa de Moisés nós descobrimos a causa. E a causa é o quê? Medo. Envia qualquer um, Deus, menos a mim. Ele já não tinha argumento. Deus já respondeu tudo, falou, eu vou ser tua boca. Então, peraí, o problema agora não é só falar, o problema é o medo. Envia outro, menos a mim. Não, eu não sou chamado por Deus porque eu tenho medo. Isso não é característica de quem é chamado por Deus. Quem é chamado por Deus tem medo. O que é característica de quem é chamado por Deus é o fato de Deus convocá-lo. Essa é a característica única.
Você pode ter medo, você pode ter confiança, não importa. O que importa é que Deus chame. Eu tenho medo, envia outro, menos a mim. Várias pessoas chamadas tentaram fugir de Deus. Nós temos Adão, depois do pecado, tentou fugir de Deus, Gênesis capítulo 3. Nós temos Moisés, nesse texto de Êxodo capítulo 4, que tentou fugir de Deus. Nós temos Gideão, Juízes capítulo número 6, um novelo de lã seco, um novelo de lã molhado, ele tentando todas as formas fugir. Mas Deus o chama. Nós temos, por exemplo, um outro caso, Jeremias 1, tenta fugir do chamado de Deus, e Deus o chama. Nós temos Jonas capítulo 1, capítulo 2, ele tenta fugir de Deus, e Deus o chama. Nós temos, por exemplo, 1 Samuel, capítulo número 9, quando Saul tenta se esconder de trás da bagagem, mas ainda que ele estivesse de trás da bagagem, Deus o chama. Então Deus chama até quem tenta se esconder. Se Deus chamou, nós temos que ir. Eu estou procurando me esconder de toda maneira, até atrás da bagagem, que nem Saul. Deus chamou, não pode se esconder. O medo, meus amados. O medo é mencionado pela primeira vez em Gênesis capítulo 3. Adão, olha, porque estive nu e tive medo e me escondi. O medo, ele anula. Ele nos faz ver coisas que não existem. Por exemplo, Marcos capítulo 14, nós temos Jesus aparecendo no lago de Genezaré, ali o chamado Mar da Galileia, e eles falam que é um fantasma. Ele nos confunde, o medo nos faz ter uma percepção de algo que não é verdade. No mesmo capítulo, a Bíblia fala que o medo, ele nos faz perder conquistas. Nós perdemos coisas por causa do medo. Como, por exemplo, o próprio Pedro. Ele anda sobre as águas, ele obedece, anda sobre as águas, e depois ele tem medo, e o que acontece? Ele começa a afundar. A Bíblia diz, então, que o amor lança fora todo medo. Nós não devemos ter medo. Até porque a Bíblia diz em Jó, capítulo 3, o mal que eu temo, este me sobrevém. A gente, às vezes, tem tanto medo de algo que esse algo acaba acontecendo. Nós devemos lutar contra isso. Nós devemos confiar naquele que nos chamou. Amém. Amados irmãos, eu concluo dizendo o seguinte: se Deus quisesse pessoas perfeitas para que trabalhassem para Ele em sua obra, Deus não chamaria ninguém nessa terra, somente o Senhor Jesus, Deus encarnado. Se Deus quisesse uma criatura, ou seja, um ser que Ele criou, perfeito, Ele teria usado um anjo, porque a Bíblia diz, a única menção de um ser espiritual perfeito, a Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos. E a Bíblia fala de um anjo que foi perfeito. Quem que eu estou falando? Isaías 14, Ezequiel 28, de Satanás. Eras perfeito em todos os teus caminhos. Está falando do querubim da guarda ungido. E olha o que deu, Satanás. Ele era perfeito, mas tinha vaidade no coração, perdeu tudo. Quis estar acima do trono de Deus, perdeu tudo. O nosso grande desafio, então, é confiar no Senhor, no chamado do Senhor. Eu quero fazer uma oração nesta manhã. Na mensagem desta manhã, ela foi muito direcionada a você a quem Deus tem incomodado, a você a quem Deus tem chamado. Eu quero convidar a que todos vocês fiquem de pé, por gentileza. E eu quero fazer uma oração a você a quem Deus tem te incomodado para se lançar diretamente na sua obra. Eu quero te convidar, se você é uma das pessoas que Deus tem falado e você tem dado desculpas, como Moisés. Você não está errado não, Moisés também, ele colocou os erros, agora se Deus definiu, você tem que obedecer. E se você é uma dessas pessoas, com os olhos fechados, coloque a mão no seu coração, eu quero convidar que você saia do seu lugar e venha aqui à frente.
Eu quero orar por sua vida. Você que Deus tem incomodado, olha, se lança na minha obra, trabalha na minha obra, se prepara para trabalhar na seara. Os trabalhadores são poucos, os campos estão brancos, mas o Senhor da seara nos convoca. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Essa é a manhã de você dizer: Deus, eu vou ultrapassar os meus medos. Eu sei que tenho limites, e isso é fundamental, é reconhecer humildemente os seus limites, mas eu quero me lançar na tua obra. Pai amado, em nome de Jesus, aqui estão irmãos, irmãs, que ouviram a tua palavra, Deus, que estão, Senhor, incomodados, sendo pelo teu Espírito incomodados há tempo, têm medos, sabem de suas limitações, mas nesta manhã, ou através deste vídeo que estão vendo e ouvindo a palavra, eles querem dizer: Pai, chega de fugir, usa-me, Pai. Eu vou a Faraó agora, eu preciso que tu sejas a minha boca, e preciso que tu me ensines, Pai, porque eu quero aprender. Eu quero ser sempre um discípulo teu, jamais deixar de sê-lo. Por isso eu te peço, capacita-me. Senhor, fortalece-me, e que em nome de Jesus, eu aplique a tua vontade em minha vida, dizendo: sim, Senhor. Apesar de minhas desculpas, apesar de ter tantas vezes tentado fugir, sim, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. O que eu preciso, Pai, a tua graça que me basta, como diz 2 Coríntios capítulo 12, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus, eu sou fraco, mas dito isto, eu creio que tu me fazes forte. Me fazes forte, Deus, porque tu estás ao meu lado. Tu prometeste a Moisés: eu serei contigo. É isso que eu preciso, Deus, é a tua presença, a tua voz, a tua direção, o teu ensinamento. Que a tua coluna de fogo jamais se afaste à noite, nem a coluna de fumaça durante o dia, como lemos em Êxodo 13. E que em nome de Jesus, tua direção esteja sobre mim, todos os dias de minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Podem voltar aos seus lugares. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Antes de você se assentar, diga à pessoa que está do seu lado, se você se lembrou de alguém com essa mensagem, ore por ela.